O dia que mudaria suas vidas para sempre começou como qualquer outro sábado. A família Moreira se preparava para mais uma de suas tradicionais aventuras de fim de semana, com a habitual organização de Ana e o entusiasmo de sua filha Clara. No entanto, o que parecia ser um simples passeio no Parque Nacional acabou se transformando em um pesadelo, quando Clara desapareceu na densa floresta. Enquanto os pais, Ana e Rafael, lutavam para encontrar a filha, o envolvimento inesperado de um vizinho, Marcos, trouxe à tona uma trama de segredos e desconfiança que iria colocar à prova a união da família e a fé em seus próprios instintos. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Aquele sábado ensolarado parecia perfeito para uma aventura ao ar livre. A família Moreira sempre valorizava esses momentos de união e Ana, como sempre, havia organizado tudo meticulosamente. Clara, de 7 anos, estava radiante com a perspectiva de explorar o Parque Nacional pela primeira vez. Enquanto Ana preparava os sanduíches e lanches, Rafael verificava se tudo estava pronto para a caminhada. Água, chapéus e até um casaco extra para Clara, caso o tempo mudasse. Com a mochila cheia e o coração leve, a família partiu logo ao amanhecer. O começo da trilha foi tranquilo, com Clara correndo à frente, maravilhada com a natureza ao seu redor. Rafael e Ana a seguiam de perto, observando enquanto ela apontava para cada pássaro e flor que cruzava seu caminho. Contudo, à medida que avançavam, o caminho começou a se estreitar e as árvores ficaram mais densas. Decidiram parar para almoçar perto de um riacho que corria suavemente, trazendo uma calma momentânea àquele dia que mais tarde seria marcado por desespero. Após o almoço, Ana sugeriu que explorassem uma trilha menos frequentada em busca de um pouco mais de aventura. Clara, com seus olhos brilhando de excitação, estava pronta para o desafio. "Fique sempre perto da gente, meu amor", advertiu Ana, ao perceber que a trilha ficava mais íngreme e difícil. Clara acenou, mas logo se adiantou novamente. Apenas alguns minutos depois, enquanto Rafael tirava uma foto de uma formação rochosa, um pânico inusitado tomou conta deles. Clara havia desaparecido. "Clara!", gritou Rafael com o coração disparado. Ana sentiu o medo tomar conta de si, o rosto pálido, enquanto vasculhava a floresta com os olhos arregalados. Eles refizeram seus passos, gritando o nome da filha, enquanto o tempo parecia desacelerar, cada minuto trazendo mais agonia. Ana, desesperada, tropeçava em raízes e pedras, e lágrimas rolavam de seu rosto. Rafael tentava se manter calmo, mas a culpa o corroía por dentro. Em meio ao caos, os ânimos começaram a se exaltar. "Como você deixou ela sair do nosso campo de visão?", acusou Ana com os olhos cheios de raiva e medo. Rafael, igualmente irritado e frustrado, retrucou: "Eu estava tirando uma foto, Ana. Por que você não estava prestando atenção nela?" Mas no fundo, ambos sabiam que brigar não resolveria nada. Eles precisavam encontrar Clara antes que a noite caísse. Naquela tarde angustiante, cruzaram com outro excursionista que, ao perceber a gravidade da situação, rapidamente avisou os guardas florestais. Em poucas horas, uma grande operação de busca foi iniciada, com voluntários, cães farejadores e drones varrendo a floresta em busca da menina. No entanto, com o cair da noite, ainda não havia sinal de Clara. Ana desabou nos braços de Rafael, soluçando. Ele a apertou com força, permitindo que suas próprias lágrimas fluíssem. Eles prometeram a si mesmos que não descansariam até que encontrassem a filha. Nos dias seguintes, tudo se tornou uma confusão de atividades e desespero. As equipes de busca ampliaram o raio de operação e as notícias do desaparecimento de Clara tomaram conta da mídia local, com pedidos de ajuda sendo transmitidos por todos os canais. Enquanto o tempo passava, a comunidade se uniu, oferecendo suporte na busca pela menina. Um vizinho, Marcos Costa, que sempre fora reservado, começou a se envolver ativamente nas buscas. Ele conhecia bem o parque, e seu auxílio foi considerado valioso. Mas para Rafael, algo na atitude de Marcos não parecia certo.
O vizinho, que sempre havia sido distante, agora estava intensamente dedicado à causa, o que despertou uma estranha desconfiança em Rafael. Em uma noite, enquanto Marcos estava na casa deles ajudando a revisar mapas do parque, ele fez um comentário que não saiu da cabeça de Rafael. Eu conheço esse parque como a palma da minha mão. Caminho por aqui quase todos os dias. Aquilo acendeu um sinal de alerta. Se ele conhecia o parque tão bem, por que nunca havia mencionado isso antes? Afinal, ele nunca fora de compartilhar muito sobre sua vida. Conforme os dias passavam, Rafael não conseguia afastar as suspeitas. Algo em Marcos parecia não se encaixar. A intensidade com que ele se envolvia nas buscas era desconcertante, e cada nova interação entre eles parecia apenas alimentar mais dúvidas na mente de Rafael. Ele começou a se perguntar se Marcos não sabia mais do que estava dizendo. A tensão entre Rafael e Ana aumentava à medida que a busca continuava sem sucesso. Ana, desesperada para encontrar Clara, não entendia por que Rafael estava tão obcecado com Marcos. Para ela, ele era apenas mais uma pessoa disposta a ajudar. Você está focado na pessoa errada, Rafael, disse Ana, irritada. Marcos está nos ajudando, e você está só piorando as coisas com essas suas paranoias. Mesmo diante das palavras de Ana, Rafael não conseguia deixar de lado suas desconfianças. Para ele, algo não estava certo, e ele precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Nos dias seguintes, Rafael decidiu adotar uma nova abordagem. Em vez de confrontar Marcos diretamente, ele resolveu se aproximar mais do vizinho, na tentativa de entender melhor o que estava por trás de sua repentina disposição em ajudar. Rafael tentou manter a calma e fingir que suas suspeitas estavam desaparecendo. Você está certa, Ana, disse ele em um tom conciliador, tentando acalmar as tensões. Estou deixando minhas suspeitas tomarem conta de mim, e isso não está ajudando em nada. Vou me focar na busca por Clara e parar de desconfiar de Marcos. Ana suspirou de alívio, feliz que o marido finalmente parecia estar deixando suas teorias de lado. Nós precisamos estar juntos nessa, Rafael. Encontrar Clara é a única coisa que importa agora. Eles se abraçaram e Rafael, embora ainda inquieto, sabia que precisava manter a aparência de tranquilidade. Nos dias que se seguiram, Rafael começou a cultivar uma amizade mais próxima com Marcos. Ele o convidava para jantar, buscava sua ajuda em pequenas tarefas e até sugeriu que eles explorassem juntos algumas trilhas mais remotas que ainda não haviam sido investigadas. Marcos parecia relaxar com essa nova dinâmica e começou a se abrir mais. Durante essas conversas, ele falava sobre sua infância, mencionando que havia crescido com sua irmã mais nova, a quem ele cuidou após a morte de seus pais. Ela era tudo para mim, dizia ele. Quando ela desapareceu, foi como se uma parte de mim tivesse ido embora também. A história de Marcos parecia genuína, mas para Rafael ainda havia algo que não fazia sentido. Ele começou a perceber pequenos detalhes nas histórias de Marcos que pareciam contraditórios. Embora ele afirmasse conhecer o parque como a palma da mão, Marcos hesitava ao sugerir novas áreas para explorar, como se não quisesse que determinadas partes do parque fossem investigadas. Então, um dia, Marcos convidou Rafael para jantar em sua casa, uma oportunidade que Rafael viu como uma chance de investigar mais de perto. A casa de Marcos era simples, mas bem organizada. Livros sobre trilhas e mapas de parques nacionais ocupavam estantes, e fotos antigas de família decoravam as paredes. Contudo, algo chamou a atenção de Rafael. Uma porta no final do corredor com um cadeado pesado. Aquilo despertou sua curiosidade imediatamente, mas ele sabia que não podia deixar transparecer. Enquanto Marcos foi ao banheiro, Rafael tentou se aproximar da porta. Ele verificou o cadeado, mas obviamente não conseguiu abri-lo. Logo se afastou, voltando à sala de estar, antes que Marcos retornasse. "Tudo bem?" perguntou o vizinho, com uma leve desconfiança na voz. "Sim", respondeu Rafael, forçando um sorriso. "Estava apenas observando suas fotos. Você tem muitas memórias importantes aqui." Marcos pareceu relaxar com a resposta,
e a noite continuou normalmente. Mas para Rafael, aquela porta trancada era um sinal claro de que algo estava sendo escondido. Ele precisava descobrir o que havia por trás dela, mas sabia que seria perigoso confrontar Marcos diretamente. Nos dias seguintes, Rafael continuou sua estratégia de aproximação, sempre tentando arrancar mais informações de Marcos sem levantar suspeitas. Até que certo dia, durante uma caminhada juntos no parque, Marcos pareceu particularmente abatido. Ele estava calado e visivelmente nervoso. Rafael decidiu aproveitar aquele momento de vulnerabilidade para pressionar, ainda que de forma sutil. "Você parece distante hoje, Marcos", comentou Rafael, olhando para o vizinho com um olhar amistoso. "Está tudo bem?" Marcos suspirou, passando as mãos pelo rosto. "Tem sido difícil, Rafael. As memórias... Às vezes é como se tudo voltasse de uma vez." Ele hesitou por um momento e então continuou. "Eu acho que... talvez eu tenha cometido alguns erros." O coração de Rafael disparou. Ele sentia que estava prestes a ouvir algo importante. "Erros? Que tipo de erros, Marcos?" Ele tentou parecer compreensivo para não assustá-lo. Marcos parecia travado, olhando para o chão, como se estivesse lutando internamente. "Minha irmã, quando ela desapareceu, eu não soube como lidar. Fiquei obcecado em tentar encontrá-la e isso me destruiu. Eu falhei com ela. Eu nunca vou superar isso." Rafael sentiu uma pontada de empatia, mas também uma crescente sensação de alerta. "Você fez o que pôde, Marcos. Eu sei que você está tentando ajudar a gente também, mas se há algo que você está guardando, algo que poderia nos ajudar a encontrar Clara, por favor, me diga." Marcos ficou em silêncio por um longo momento antes de murmurar. Eu não queria que isso acontecesse de novo, não com Clara." Rafael congelou. Aquilo foi o suficiente para confirmar suas suspeitas. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, tentando manter a voz firme. Marcos levantou os olhos para ele com uma expressão de dor. "Eu achei que podia protegê-la, que podia evitar que ela passasse pelo que minha irmã passou." Agora, Rafael sabia que algo terrível estava prestes a ser revelado. Mas ele não podia se precipitar. Precisava manter Marcos falando sem que ele suspeitasse de suas verdadeiras intenções. "Se você sabe onde Clara está, Marcos, me diga. Eu sei que você quer protegê-la, mas precisamos trazê-la de volta para casa." Marcos respirou fundo, sua expressão carregada de culpa e remorso. "Ela está segura, Rafael. Eu não queria machucá-la. Eu só queria protegê-la." Rafael sentiu uma onda de pânico e alívio ao mesmo tempo. Clara estava viva, mas agora ele precisava descobrir onde. Tentando manter a calma, ele se inclinou ligeiramente para frente. "Por favor, me leve até ela, Marcos. Eu sei que você acha que está fazendo o certo, mas Ana e eu precisamos de nossa filha de volta." Marcos pareceu hesitar por mais alguns segundos antes de finalmente acenar com a cabeça. "Tudo bem, eu vou te mostrar onde ela está." O coração de Rafael batia com força enquanto os dois caminhavam em silêncio pelo parque. Marcos o guiava por uma trilha que Rafael nunca havia visto antes, até que chegaram a uma pequena cabana escondida entre as árvores. Quando Marcos abriu a porta, Rafael viu com os olhos marejados Clara sentada em um canto, assustada, mas viva. O alívio que Rafael sentiu ao ver sua filha sentada naquele canto foi imediato, mas intenso demais para ser descrito. Clara estava viva. Por um instante, ele ficou paralisado, absorvendo a visão que esperava há dias. Clara o olhou, com os olhos arregalados e confusos, e então correu para ele, jogando-se em seus braços. "Papai!" ela gritou soluçando, enquanto o agarrava com força. "Minha filha!" Rafael murmurou, abraçando-a com todo o amor. As lágrimas caíam de seus olhos enquanto ele repetia baixinho: "Está tudo bem agora, Clara, você está segura." Marcos, parado à porta, observava a cena com uma expressão de vazio. "Eu só queria garantir que ela estivesse a salvo", disse ele, com a voz baixa e cheia de remorso. Rafael, ainda segurando Clara, lutava para manter a calma.
Sabia que a situação era delicada e qualquer movimento precipitado poderia colocar tudo a perder. Ele precisava sair dali com Clara, mas sem provocar uma reação negativa em Marcos. Obrigado, Marcos. Sei que você pensou estar fazendo o melhor, disse Rafael, sua voz trêmula. Mas agora preciso levá-la para casa. Ana está desesperada. Todos estamos. Marcos balançou a cabeça, parecendo resignado. Eu sei. Eu deveria ter contado antes, mas... depois do que aconteceu com minha irmã, eu não consegui. Rafael sentiu um misto de empatia e desespero. Ele compreendia a dor que Marcos carregava, mas o que ele havia feito era inaceitável. Ainda assim, ele sabia que explodir com Marcos naquele momento poderia colocar tudo em risco. Está tudo bem agora, Marcos. Vamos resolver isso juntos. Enquanto dizia essas palavras, Rafael pegou seu celular discretamente enviando uma mensagem para Ana. Encontrei Clara. Ligue para a polícia agora. Marcos, ainda visivelmente abalado, não tentou impedir Rafael de sair com Clara. No entanto, o clima era tenso, e Rafael sabia que qualquer movimento em falso poderia ser desastroso. Ele continuou mantendo a calma, carregando Clara nos braços enquanto caminhava em direção à saída. Você fez o que achou certo, Marcos. Agora precisamos da ajuda de todos para resolver isso. A cada passo que dava para fora da cabana, Rafael sentia o peso da tensão se acumulando, mas seu foco estava em Clara e em tirá-la de lá com segurança. Quando chegaram à porta, Rafael avistou ao longe as luzes das viaturas policiais que se aproximavam. O alívio tomou conta de seu corpo. Olha, Marcos, disse Rafael apontando para as luzes. A polícia está vindo. Vamos explicar tudo para eles e resolver isso da melhor maneira possível. Marcos, ao perceber a chegada das autoridades, deu um passo para trás, parecendo assustado. Eu não queria machucar ninguém, murmurou, recuando em direção à cabana, como se estivesse tentando processar a gravidade da situação. O tenente Dalton, acompanhado de outros oficiais, chegou rapidamente, cercando a área com cautela. Marcos Costa, fique onde está, gritou o tenente com uma voz firme e controlada. Estamos aqui para resolver isso da maneira correta. Rafael, ainda segurando Clara, correu na direção dos policiais, entregando a filha a um dos agentes que a levou para um local seguro. O tenente Dalton se aproximou de Marcos com as mãos levantadas, num gesto pacificador. Ninguém precisa se machucar, Marcos. Vamos conversar. Marcos, agora cercado, parecia perceber o tamanho de suas ações. Ele abaixou a cabeça e, sem resistir, deixou que os policiais o algemassem. Sua expressão era de derrota. Enquanto era levado, ele olhou para Rafael uma última vez e disse com a voz carregada de arrependimento: Eu sinto muito. Com Marcos detido e Clara em segurança, Rafael finalmente sentiu que podia respirar novamente. Ele correu até onde Clara estava sendo atendida pelos paramédicos. Papai, disse ela com uma voz fraca, mas reconfortante. Eu sabia que você viria. Rafael a abraçou com força, incapaz de segurar as lágrimas. Nunca vou te deixar, minha pequena. Nunca. Nos dias que se seguiram, Clara passou por exames médicos e psicológicos. Embora abalada, ela não havia sofrido danos físicos e estava cercada pelo amor de sua família e pelo apoio da comunidade. A notícia de seu reencontro trouxe alívio para todos, que acompanharam a busca desde o início. As perguntas sobre Marcos começaram a surgir, e logo se soube de sua trágica história familiar, marcada pelo desaparecimento de sua irmã, que ele nunca havia superado. Durante o interrogatório, Marcos confessou que encontrou Clara perdida e, tomado pelo trauma de sua própria perda, decidiu escondê-la, acreditando que estava a protegendo de um destino semelhante ao de sua irmã. Sua ação, embora equivocada e perigosa, foi motivada pelo medo de reviver o trauma que o consumiu por anos. Eu achei que estava ajudando, ele repetia em sua defesa, claramente perturbado pelas consequências de suas decisões. No tribunal, a juíza considerou a fragilidade emocional de Marcos, o seu histórico de traumas e o fato de Clara não ter sofrido nenhum dano enquanto esteve sob sua guarda. Marcos foi condenado a uma pena de liberdade condicional,
com acompanhamento psicológico obrigatório. A decisão dividiu opiniões na comunidade, mas Ana e Rafael, após muito refletirem, optaram por perdoar Marcos. Ele cometeu um erro terrível, mas não podemos permitir que isso destrua nossa vida e nossa família, disse Ana a Rafael após a sentença. O que importa agora é que Clara está de volta. Vamos seguir em frente. Rafael concordou. Embora a dor e o medo ainda estivessem presentes, a presença de Clara os fortalecia. Eles sabiam que precisariam de tempo para curar as feridas emocionais, mas estavam determinados a reconstruir suas vidas. Clara, por sua vez, mostrou uma força surpreendente para sua idade. Com o apoio da família e dos amigos, ela pouco a pouco voltou à rotina, retomando a escola e suas atividades favoritas. A experiência, embora traumática, revelou sua resiliência e a união de sua família. Meses depois, a família Moreira retomou seus passeios de fim de semana, embora com uma nova compreensão sobre a vida. Os momentos de união se tornaram ainda mais preciosos e, apesar do trauma, eles aprenderam a valorizar cada instante juntos. O Parque Nacional, outrora palco de seu maior medo, agora simbolizava a superação e a força de sua família. O que você faria no lugar de Rafael ao perceber as intenções de Marcos? Você acha que a sentença de Marcos foi justa, considerando seu passado? E você acredita que Rafael e Ana deveriam perdoá-lo como fizeram? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.